Estudar com Autonomia é um projeto da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo da sua única responsabilidade os conteúdos que passamos a emitir. Bom dia, cá estamos para mais uma aula de Economia de 10º ano. Hoje nós vamos continuar a abordar o nosso programa de Economia de 10º ano. Nós estávamos a ver os rendimentos e a repartição dos rendimentos. Nós tínhamos começado por ver como é que os rendimentos se formavam, de onde é que eles vinham, como é que eram gerados através da atividade económica. Na última aula nós estivemos a ver como é que eram repartidos os rendimentos aos fatores produtivos através da função que desempenhavam na atividade produtiva. Ainda nos falta ver a repartição pessoal dos rendimentos, que nós vamos abordar hoje. Depois ainda veremos a redistribuição dos rendimentos e finalizaremos com as desigualdades na repartição dos rendimentos em Portugal e na União Europeia. Nós já tínhamos visto que os nossos fatores produtivos, trabalho e capital, ou seja, o trabalho, o nosso fator produtivo por excelência que cada um de nós está dotado, os imóveis que cada um de nós tem, ou o dinheiro que eventualmente nós temos, ou a capacidade de iniciativa que cada um de nós tem, vai ter de ser remunerada e essa remuneração é feita através de salários, de rendas, de juros e de lucros. Recorde que quando nós denominamos cada um destes fatores, cada um destes nomes, nós denominamos-los não pela nomenclatura portuguesa, não usamos a língua portuguesa, nós usamos principalmente a língua inglesa. Isto tem a ver com o facto de a economia ter tido uma grande expressão ou ter sido um campo de estudo muito grande em Inglaterra, principalmente a partir do século XVII, e também por termos uma grande influência anglo-saxónica, ou seja, dos Estados Unidos. Assim, quando nós falamos do trabalho, nós vamos denominá-lo pela letra L, que vem de Labour, o capital nós vamos denominar pela letra K, os salários vamos usar o W, que significa wages, o R vem de renda, rent, ou os juros vêm de interest, e o lucro vem o PI, vamos denominar pelo PI. Isto vai nos dar imenso jeito, porque quando nós estivermos a fazer cálculos, quando nós estivermos a simplificar a nossa escrita, nós vamos usar este tipo de letras e vai-nos facilitar imenso a vida. Então, nós também já tínhamos visto que estes eram, por excelência, os nossos rendimentos primários. Ou seja, quando nós trabalhamos, nós somos remunerados com o salário. Quando nós arrendamos o nosso imóvel, nós vamos ser remunerados pela renda. Recebemos diretamente juros pelo dinheiro que nós depositamos nos bancos e recebemos lucro das empresas que nós temos, da capacidade produtiva que nós injetamos na nossa economia. Nós já tínhamos visto que os salários eram a remuneração do fator produtivo de trabalho, a renda era a remuneração da cedência temporária dos imóveis, os juros eram a remuneração pela cedência temporária de capacidade monetária e os lucros eram a remuneração da iniciativa empresarial. Então estávamos a falar acerca dos salários nominais e dos salários reais. É este confronto, é perceber como é que evoluem os salários reais e os salários nominais, é perceber como é que o poder de compra varia, que acaba por ser uma dificuldade. E para fazer face a isto, nós chegamos à conclusão que podíamos usar o índice de preços no consumidor para compreender como é que tinha evoluído a capacidade de satisfazer as necessidades com os nossos salários. Quando nós usávamos o índice de preços no consumidor, chamávamos a isso o salário real. Ou seja, aquilo que nós estamos a introduzir ao salário nominal é a inflação. E isto acaba por ser muito útil para nós percebermos como é que nós evoluímos em relação ao ano anterior ou em relação ao passado, mas também é muito útil para nós conseguirmos comparar com outras realidades, com outras economias e vermos se nós estamos a evoluir melhor ou pior ou se estamos a progredir no caminho certo.
O nosso espaço natural de comparação para Portugal são os restantes países da União Europeia. E nós temos aqui uma série de países que nos permitem abordar exatamente esta questão. Portanto, se nós formos a ver, e nós temos aqui o nosso caso de Portugal, Portugal teve um aumento em termos de rendimento, em termos nominais, ou seja, os salários de 2018 para 2019 aumentaram 3,45%, mas a alteração em termos reais foi de apenas 2,8%. Isto diz-me que tivemos uma inflação que foi de 0,65%, ou 0,65 pontos percentuais, para ser mais preciso. Em relação ao Luxemburgo, o aumentou 3,63%, mas em termos reais os salários apenas cresceram 2%. Quando nós vamos a ver aqui a Espanha tem um aumento dos salários, um aumento médio dos salários muito grande, aumentou 22,3%, mas os salários em termos reais aumentaram 21,1%. Mas vamos aqui a um caso mais interessante, o caso da Letónia. A Letónia, os salários não aumentaram nem diminuíram, mantiveram-se. Ou seja, as pessoas, em média, ganharam o mesmo que tinham ganho no ano anterior. Mas, infelizmente, tiveram inflação. E então isto significa que os salários reais reduziram nesta economia. Se nós olharmos para outro gráfico, outra forma de comparação, e nós em economia gostamos muito de gráficos, este foi tirado do Regional Economic Outlook da Europa, tirado do FMI, e que permite comparar como é que evoluíram os salários e como é que evoluía a inflação. Bem, vamos lá ver então. Nós temos aqui que, regra geral, olhando para este quadro, e este é um quadro que é um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados. Quando nós olhamos aos gráficos, nós estamos habituados a ver estas abscissas bem definidas e ter as letrinhas bem definidas. Mas temos de nos habituar a olhar para estes gráficos de uma forma um bocadinho diferente, porque, regra geral, quando eles vêm de institutos internacionais, nem sempre têm a aparência que nós gostamos e que nos dá jeito. Aquilo que nós temos aqui é por trimestres. Temos aqui o primeiro trimestre do ano 2000, o quarto trimestre do ano 2004, o terceiro trimestre de 2009, o segundo trimestre de 2014 e o primeiro trimestre de 2019. E aquilo que nós podemos ver é, a regra geral, os salários nominais estão acima, ou seja, esta linha azul está acima desta linha vermelha. Ou seja, os salários reais aumentaram. O que é que nós podemos dizer? Nós podemos traçar linhas, isto dá-nos muito jeito para nós conseguirmos dividir aquilo que nos importa. Se nós analisarmos a evolução dos salários e a evolução da inflação entre o primeiro trimestre do ano 2000 e o terceiro trimestre do ano 2009, um bocadinho antes, nós vemos que os salários reais aumentaram. O nosso segundo passo é aqui. Entre aqui o segundo trimestre de 2009 e o quarto trimestre de 2009, nós sabemos que os salários na realidade não aumentaram. Os salários reais mantiveram-se. Ou seja, o salário nominal aumentou, mas o problema é que a inflação também aumentou. Isto significa que as pessoas nem ganharam capacidade de comprar mais bens e serviços, mas também as pessoas não perderam capacidade de comprar bens e serviços. Conseguiram comprar exatamente o que compravam antes. O nosso passo seguinte é um pouco depois. Nós vimos que aqui, entre este período, as pessoas voltaram a conseguir, os salários reais voltaram a aumentar. Significa que o poder de compra neste período voltou a aumentar para esta Europa dos 15 mais 3. Mas aqui neste período que corresponde eventualmente à crise, que vocês vão abordar um bocadinho mais no 11º ano, entre o 2011 e 2013, eventualmente, aqui, entre estes dois pontos, aquilo que aconteceu, houve uma perda de poder de compra. Ou seja, as pessoas, o salário real das pessoas, a quantidade de bens e serviços que as pessoas conseguiam comprar com o dinheiro, diminuiu.
E a partir daqui, desde 2014 até 2019, o poder de compra tem vindo a aumentar. Ou seja, os salários reais têm crescido, os salários nominais têm crescido acima da inflação. Daqui para a frente, não sabemos como será. Então, vamos agora abordar os restantes. Portanto, nós vimos a remuneração do fator produtivo de trabalho, vamos agora abordar a remuneração do fator produtivo capital de uma forma mais detalhada. A primeira remuneração, ou o primeiro fator produtivo do capital, ou seja, nós quando olhamos para o fator produtivo capital, nós vamos dividir em 3 tipos de fatores produtivos. Nós podemos ter imóveis, e quando nós falamos na remuneração dos imóveis, quer seja uma casa para arrendar, quer seja um apartamento, quer seja um armazém ou quer seja um escritório, todos eles, se forem cedidos temporariamente, se eu ceder a alguém a sua utilização, eu vou receber uma renda. Também os terrenos. Lembram-se de eu dizer na última aula que o fator produtivo natural nós íamos deixar um bocadinho de parte. Nós vamos deixar de parte porque nós conseguimos inserir aqui em termos das atividades produtivas, nós conseguimos contabilizá-lo aqui juntamente com o capital. Ora, como é que funciona a renda? Temos aqui um senhor, que é este senhor aqui com boa aparência, que é o senhorio, que está a ceder um imóvel que ele tem, temporariamente, é este jovem casal que irão ser os seus inquilinos. Eles vão ficar lá e vão retribuir a este senhorio todos os meses, vão pagar pela utilização do imóvel. É este o conceito de renda. Além da cedência temporária de imóveis, nós também podemos ceder a nossa capacidade monetária a outrem. Neste caso, nós estamos a falar dos juros. Estamos a falar de juros que vão remunerar a minha cedência da utilização do dinheiro que eu vou permitir a outra pessoa que eu utilize. Assim, como é que eu vou calcular os juros? Tenho 3 fatores fundamentais para abordar nos juros. Tenho o capital, ou seja, o montante de dinheiro que eu vou ter disponível, o tempo que eu vou ceder a alguém e a taxa de juro, a taxa que eu vou cobrar para que essa pessoa possa usar o meu dinheiro. Esta taxa tem uma série de características que vão levar à sua formação, nomeadamente o risco. Se é uma pessoa em quem eu confio, eu naturalmente vou emprestar a uma taxa de juros mais baixa. Se eu não encontro tanto essa pessoa, se eu não tenho tanta confiança nessa pessoa, eu aí já vou cobrar um bocadinho mais na taxa de juros. Se for uma pessoa em quem eu não confio todo, aí eventualmente já nem empresto o dinheiro. Portanto, temos estes 3 fatores que vão formar o juro. Então, o juro bruto, vai corresponder a esta função. É o capital, vezes o tempo, vezes a taxa de juro. E isto vai-me dar o juro, a quantidade de dinheiro que eu vou receber por ter cedido temporariamente a minha capacidade financeira. Quando nós estamos a falar em taxas de juro, nós lembramos naturalmente dos bancos. E porquê? Porque os bancos são um agente económico, ou as instituições financeiras são um agente económico que se dedica a agarrar na liquidez financeira dos agentes que o têm e fazer chegar essa liquidez aos agentes económicos que dela precisam. Então nós vamos distinguir entre 2 tipos de operações financeiras e ambas vão gerar juros. Vamos falar em operações financeiras ativas, ou seja, quando o banco empresta o dinheiro a quem dele precisa, ou então operações passivas. Reparem que nós estamos a olhar a isto do ponto de vista do banco, da instituição financeira. Enquadramos isto, ou se calhar é mais simples nós pensarmos, imaginando que o banco está ali sentado. Ou vai à procura de alguém para emprestar dinheiro, essas são as operações ativas, ou então está comodamente sentado à espera que as pessoas venham depositar o seu dinheiro. Essas são as operações passivas. Todas elas vão corresponder a juros, vão gerar juros, porque as pessoas, ao cederem passivamente que os bancos fiquem com o seu dinheiro, também estão à espera de ser ressarcidas por ele. E finalmente temos o lucro. Ou seja, quando um agente económico vai pôr o seu capital, vai pôr a sua capacidade de iniciativa
vai se empenhar na concretização de algo, sabendo que essa concretização vai produzir bens e serviços, aí nós estamos a falar do investimento. E quando nós falamos no investimento, a remuneração do investimento vai ser o lucro. Depois de todos os custos e de todas as participações que a atividade económica faz e tem de retribuir, de retiradas das receitas, nós vamos falar do lucro. Quais são as funções do lucro? Bem, em primeiro lugar, o lucro deve compensar o risco. Alguém está a tomar uma iniciativa, se vai tomar a iniciativa, significa que está à espera que essa iniciativa seja remunerada, ou mais bem remunerada do que se o dinheiro ficasse no banco. A segunda função do lucro é pagar o espírito de iniciativa. Eu vi uma oportunidade de negócio, algo que ainda não existia na nossa economia, um bem ou um serviço completamente inovador, eu vou ser retribuído, vou ser ressarcido de acordo com isso. Um exemplo muito simples, o iPhone. Quando a Apple fez o iPhone com todas aquelas funcionalidades, permitiu-se a cobrar um preço mais alto. A sua empresa gerou lucros mais altos. É por isso que nós, hoje em dia, temos uma série de pessoas que nós olhamos como acabam por ser boas marcas da iniciativa empresarial. Estamos a lembrar do Elon Musk, do Steve Jobs. Todos eles tiveram uma visão. E essa visão acaba por ser retribuída através do lucro. Então, como é que nós calculamos o lucro? Bem, o lucro é algo que é muito abordado, especialmente nas disciplinas da contabilidade, porque existe uma série de conceitos muito difíceis, muito técnicos. Mas há conceitos básicos que vocês têm de ficar desde já. Como é que nós chegamos ao lucro bruto? Lembram-se de eu dizer na última aula, o bruto significa sempre algo que não tem nada descontado. Exatamente isso. Bem, mas neste caso, por acaso, até tem qualquer coisa descontada. Eu vou ver o lucro bruto. Como é que eu chego ao lucro bruto? Vou ver o valor das vendas, as receitas totais geradas, menos o preço de custo. Quanto é que me custou para produzir qualquer coisa? E esse é o valor que eu deduzo ao total das minhas vendas. Mas eu, além do lucro bruto, também posso chegar ao lucro líquido. Porque não é só retirar o preço de custo que me dá aquilo que é o meu lucro. Além disso, eu ainda vou ter de pagar o desgaste que eu vou ter nas máquinas. Por exemplo, o padeiro, quando vai de manhã para produzir o pão, o facto de ele estar a usar os fornos e aqueles equipamentos vai desgastando aos poucos. Não desgasta de uma vez, mas vai desgastando aos poucos. E esse desgaste tem de ser considerado, porque chega ao fim de um tempo e vou ter de repor. Vou ter de comprar outra máquina que venha a substituir essa. Estamos a falar, nesse caso, das amortizações. Servem também para fazer face a isso. Portanto, o lucro bruto vai ser o meu preço de venda menos o preço de custo, ou seja, vejo quanto é que custou a produzir aqueles bens e serviços, e esse vai ser o valor que eu deduzo das minhas receitas. E quando eu olho para o lucro bruto, o lucro líquido, peço desculpa, retiro o lucro bruto e retiro as amortizações. Quanto é que desgastou dos meus equipamentos, dos meus imóveis? Com isto nós fechamos a parte da repartição funcional dos rendimentos. Vamos agora abordar a repartição pessoal dos rendimentos. Vamos ver como é que cada um dos intervenientes na atividade económica acaba por ser ressarcido da sua participação na atividade económica. Quando as pessoas se envolvem a produzir bens e serviços, é porque estão à espera de ser remuneradas. As famílias também estão à espera de ser remuneradas. Não só através do trabalho, porque as famílias também vão entregar outras formas de produção, outros fatores produtivos à atividade produtiva. E é a junção dos fatores produtivos que cada família tem que vai acabar por conjugar para formar os rendimentos de cada um. Então, nós já tínhamos visto que a atividade produtiva ia gerar rendimentos. Portanto, os bens e serviços iam ser vendidos e iam gerar dinheiro que depois tinha de ser repartido pelos intervenientes. Quando nós falávamos da repartição funcional dos rendimentos, nós estávamos a falar na forma como
cada fator produtivo intervinha na atividade económica e era ressarcido de acordo com isso. Agora, aquilo que nós vamos ver é como é que cada uma das pessoas, lembram-se de eu pôr ali aqueles trabalhadores que eram a força de trabalho que iam receber o salário? Pois, mas também aqueles senhores que são os inquilinos daquele nosso senhorio que nós tínhamos visto que tinha arrendado o seu imóvel, também eles trabalham, também eles têm rendimentos. Aquele senhorio tem rendimentos. Este senhor, vocês conhecem bem, que é o senhor do monopólio, é o senhor que tem o dinheiro. Este senhor, que vai corresponder a este agregado familiar, recebe W. Lembram-se do W? O W são os salários. Ele vai receber salários. Este nosso senhorio recebe, além dos salários, ele também recebe juros e rendas. Ele recebe as rendas dos nossos inquilinos, mas também tem um dinheiro depositado. Ele depositou aqui um dinheiro neste banco. Aqui os nossos inquilinos, além dos salários, eles também recebem juros, que eles também tinham um dinheirinho depositado ali no banco. Este trabalhador apenas recebe o seu salário, ele não quer mais confusões. Agora, este senhor do banco, ele além de receber salários, porque ele também trabalha, ele não é só dono do banco, ele também trabalha, também recebe pela sua atividade laboral. Recebe juros, ele vai receber juros do dinheiro que ele tem depositado. E também vai receber lucros, porque ele tem uma empresa. Ele tem um banco, também recebe juros da sua empresa. E este trabalhador também tem lucros, porque ele também tem uma pequena empresa. Portanto, se nós olharmos para este pequeno exemplo que nós temos aqui e alargarmos à nossa economia, nós percebemos que todo o dinheiro que é gerado na atividade económica vai ser distribuído pelas famílias. Agora, percebam uma coisa. Nós estávamos a falar na repartição funcional dos rendimentos e agora estamos a falar na repartição pessoal dos rendimentos. Mas o dinheiro é sempre o mesmo. Foi por isso que teve o cuidado de usar o mesmo desenho. Nós estamos a ver duas maneiras diferentes de como esse mesmo dinheiro é repartido na atividade económica. E isto leva-nos à grande questão que eu falava há pouco. Porquê é que uns ganham muito e porquê é que uns ganham pouco? Eu tinha lembrado há pouco que essa era uma das grandes questões que motivava a economia. Reparem, Adam Smith, o primeiro livro que escreve, que acaba por ser o começo da atividade económica ou da ciência económica, da estruturação da ciência económica, escreve A Riqueza das Nações. Ele tenta perceber porque é que há umas economias que crescem muito depressa, porque é que há umas economias que são mais pobres, porque é que umas economias que são ricas em recursos naturais acabam por ser pobres na forma como os bens e serviços são distribuídos pela população, e outras economias que até não são muito ricas nos bens e serviços, ou nos recursos naturais, acabam por conseguir dar muitos bens e serviços aos seus cidadãos. Este é um dos grandes desafios que a economia enfrenta. E reparem que isto não é uma questão só do século XVIII. Ainda recentemente, Thomas Piketty também aborda a mesma questão. Também tenta compreender porque é que os rendimentos são tão díspares. Bem, há uma série de fatores que nós conseguimos identificar logo. Primeiro, pelo tipo de rendimentos. Historicamente, aquilo que nós vemos é que os rendimentos associados ao capital acabam por ser mais bem remunerados do que os rendimentos associados ao trabalho. Não que isto seja sempre constante ao longo da nossa história. Houve momentos que foram trocando. Por outro lado, tem a ver com o tipo de rendimentos. Portanto, se existe uma família que apenas oferece um tipo de rendimentos, naturalmente vai ter menores capacidades do que outra família que oferece vários tipos de rendimentos. Depois temos as questões associadas às diferenças salariais, que aí entramos no mundo, ou seja, temos as questões ligadas ao género, homens e mulheres. Nós sabemos que ainda existem dificuldades e diferenças na forma como as mulheres e os homens são remunerados. Tem a ver com a idade. Naturalmente que quem entra nas atividades profissionais, ou seja, quem é mais novo, acaba por ser menos bem remunerado do que as pessoas que já estão há mais tempo nas carreiras. Tem a ver com as localizações, com as disparidades regionais. Tem a ver com a formação académica, profissional das pessoas. Tem a ver com uma série de fatores que acabam por levar a que cada cidadão acabe por se colocar numa escala diferente da remuneração.
Mas o nosso problema é, antes de perceber porque é que existem estas diferenças salariais, é como é que eu vou medir estas disparidades? Como é que eu vou perceber que existem disparidades na repartição dos rendimentos? Entendam que quando nós olhamos para todo o mundo, nós associamos automaticamente, por exemplo, no norte da Europa, nós vemos logo que existe uma harmonização muito maior em termos da repartição de rendimentos. Nos países mais subdesenvolvidos, nós associamos a grandes diferenças na repartição dos rendimentos. Agora, quando nós estamos a falar de ciência, não nos basta esta intuição. Nós temos de arranjar indicadores que nos permitam compreender como é que nós vamos perceber quais são os países onde esta disparidade é maior, onde esta disparidade é menor. O primeiro indicador tem a ver com a desigualdade dos salários. E este é muito simples. Nós conseguimos olhar para os salários e conseguimos perceber se a disparidade é grande ou é pequena. Chamamos a isso o leque salarial. Como é que nós vamos usar o leque salarial? Usamos uma fórmula, nós gostamos muito de fórmulas em economia. Nós dividimos o salário máximo pelo salário mínimo e a partir daqui nós conseguimos perceber qual é o leque. Quantas vezes mais vale um salário máximo em comparação com um salário mínimo? Quantas vezes ganha mais a pessoa que mais ganha em comparação com a pessoa que ganha menos? Então, aquilo que nós abordámos hoje nós fizemos a continuação daquilo que nós tínhamos visto na última aula. Nós já tínhamos visto o salário nominal e o salário real. E reparem que eu repito muito os conceitos, porque estes são conceitos base com os quais vocês têm de ficar e têm de estar familiarizados. Estas são as fundações daquilo que vocês vão usar ao longo do vosso percurso em economia. Quando nós estamos a falar do salário nominal, estamos a falar dos montantes, da quantidade de moeda, da quantidade de euros, quantos euros é que as pessoas recebem por entregar a sua capacidade de trabalho. Quando nós estamos a falar de salário real, nós estamos a falar na quantidade de bens e serviços que nós conseguimos adquirir com essa quantidade de moeda. Ou seja, deste confronto nós estamos a falar do poder de compra. Mas não é esta a única forma que as famílias têm de obter rendimentos. As famílias também podem obter rendimentos das rendas. Podem ceder temporariamente os seus imóveis, os terrenos, os escritórios, as casas, os apartamentos, as lojas. E podem receber renda. Também podem ceder o seu dinheiro e podem receber juros por isso. Ou então podem pedir dinheiro emprestado e vão ter de pagar juros por isso. Os juros vão significar a remuneração da liquidez monetária. E finalmente os lucros. Os lucros são a remuneração da capacidade de iniciativa que cada um tem e que vai emprestar um investimento para produzir bens e serviços. Não se esqueçam que só existe lucro quando existe produção de bens e serviços. Tudo o resto são coisas diferentes. Mas nós hoje também abordamos a repartição pessoal dos rendimentos. Vimos que, além desta repartição funcional, cada família ia receber rendimentos de vários tipos. E tinha salientado que este montante que nós vemos quando nós olhamos para uma economia é o mesmo. Nós estamos a ver dois prismas diferentes. E depois, finalmente, percebemos que existiam diferenças na repartição dos rendimentos. Havia desigualdades. Tentamos perceber ou adiantámos algumas diferenças algumas razões para que haja estas diferenças nas repartições de rendimentos. E foi por aqui que nós ficámos, depois de termos visto o leque salarial, ou seja, as diferenças entre o salário máximo e o salário mínimo. Como sempre, se tiverem alguma dúvida ou alguma questão que queiram ver abordada, podem-me mandar um mail, podem-me mandar uma mensagem para o Twitter, ou então podem esclarecer estas dúvidas ou outras que tenham com os vossos professores. Continuem a estudar economia. Momentos de alarmismo social aumentam os ciberataques e os esquemas de fraude digital. Esteja atento e tenha extrema prudência no acesso, na recepção e na partilha de conteúdos digitais associados à temática da pandemia Covid-19, devendo dar prioridade a fontes oficiais e reputáveis de informação. Esteja on.
Proteja-se, a si e aos outros. Não abra nem partilhe conteúdos suspeitos.